Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 18 de abril, cuja leitura bíblica do dia em Hebreus 12 e 13, finalizando a carta aos Hebreus, e Deuteronômio capítulos 29 e 30. Tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos ensinamentos importantes nos dois capítulos de Hebreus e também em Deuteronômio 29 e 30. Porém, o que o Senhor ardeu meu coração para compartilhar é importante, eu sempre gosto de ressaltar isso. Uma coisa é o que o Senhor fala comigo especificamente e se mantém comigo. Diferente é aquilo que ele me salta aos olhos e também quer que eu compartilhe, certo? Nesse sentido, nós precisamos conversar sobre o remédio para a raiz de amargura. O remédio para a raiz de amargura. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e por ela muitos se contaminem. Bom, é possível que você tenha lido esse versículo, especialmente o 15, e tenha raciocinado raiz de amargura no sentido daquela de guardar mágoa, rancor, de talvez uma falta de perdão. Talvez você pense imediatamente desta maneira ao ler esse versículo, tenha ouvido mensagens, mas é claro que guardar mágoa, rancor, falta de perdão não podem ter espaço em nosso coração. Quero deixar isso muito claro, tá? E é plenamente possível que nós fiquemos amargurados por algo. E eu já fiquei em diferentes situações, por diferentes circunstâncias. A amargura é algo pessoal. Provérbios 14, 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. É algo pessoal. Não tem como você, às vezes, você está passando por algo e é algo que está no seu íntimo, que só você pode resolver. Na verdade, só Deus pode resolver no nosso coração. É algo de fora o íntimo. Eu não tenho como resolver a amargura no coração das pessoas, certo? É algo pessoal. A amargura ela pode vir por adversidades da vida. Lembra de Davi retornando para Ziclag depois de uma batalha ou melhor, de uma ausência de batalha, né? Inclusive, ele não entrou na batalha, mas o exército, ele e o seu exército iriam para a batalha. E ele retorna, e quando ele retorna a Ziclag, a cidade está destruída, devastada, e eles não encontram os familiares lá. 1 Samuel 30, 3 a 6. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas,
Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Preste atenção aqui no texto. A cidade queimada, as mulheres e os filhos levados cativos. Então, Davi e os seus homens, Davi ainda não era o rei, tá? Inclusive, ele estava aqui, se eu não me engano, servindo ao exército filisteu. Nesse momento aqui, tanto Davi quanto os seus homens, aquele exército daqueles que se juntaram a ele na caverna de Adulão, e Davi os formou, cuidou deles, eles então começam a chorar, e o texto fala, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. É porque a família causou amargura neles? Não. É por causa das adversidades da vida. Então é possível sim que nós fiquemos amargurados pelas adversidades da vida. Além de ser algo pessoal de cada um, é possível que as amarguras da vida sim, que as adversidades da vida sim nos causem amargura. Às vezes é por conta de situações na família, sim. Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Outro texto também é quando Esaú ele resolve tomar mulheres de fora da parentela para si, isso causa amargura nos seus pais. A Bíblia relata isso claramente, de que seus pais ficaram amargurados. Então, existem situações na família, filhos desobedientes, falta de carinho do cônjuge, falta de atenção, de respeito, de consideração, falta de diálogo, uma série de coisas, uma série de questões, filhos que rejeitam as coisas de Deus. Várias situações podem nos gerar na família amargura, tá? É importante saber. Pode ser também amargura por nós constatarmos a realidade espiritual ao redor. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele em um dado momento, em Lamentações, inclusive, ele está ali lamentando a situação espiritual do povo, ele, dos versos 15 a 18 do capítulo 3, um pouco antes daqueles versículos famosos de trazer à memória o que dá esperança, e depois que as misericórdias do Senhor se renovam, um pouco antes, alguns versos antes, olha o que o texto diz: fartou-me de amarguras. Não é que foram poucas, não. Muitas. Fartou-me de amarguras. Embriagou-me de absinto. Absinto é algo amargo. Quebrou com cascalho os meus dentes. Abaixou-me na cinza. E afastaste da paz a minha alma. Uma alma inquieta. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Por quê? Porque ele via o juízo de Deus sendo exercido sobre o povo. E é plenamente possível que nós olhemos ao redor o que está nos acontecendo, e esta pandemia é juízo de Deus sim contra essa humanidade, tá? E nós nos entristecermos. Situações de fome na população, de guerras, situações que advêm sobre uma terra, sobre um povo, sobre uma nação, como o juízo de Deus. E ao nós constatarmos o juízo de Deus e vermos que situação está ao nosso redor, isso pode sim gerar amargura, peso no nosso coração. Acontece. Eu já me senti assim por causa de constatar a realidade espiritual ao redor. É possível. Mas também pode ser por conta da responsabilidade ministerial. E isso acontece com muitos pastores, especialmente nos dias de hoje. Pastores sérios. Ezequiel 3, de 4 a 14.
E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Tem hora que dói. Tem hora que dói. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, preste atenção, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E uma pausa aqui. E Deus tem levantado muitos dos seus servos para evangelizar os crentes. E como dói. Porque a mensagem vai se confrontar. Mesmo nós não querendo. Mas a mensagem confronta. E muitos de coração endurecido não querem dar ouvidos à voz do Senhor e ficam rebeldes, rejeitando a exortação, a admoestação, melhor dizendo, o alerta, o confronto. E quer queiram ouvir ou não queiram ouvir, nós precisamos pregar a verdade, mesmo que seja amarga para os ouvintes. E essa dureza, ela dói. Ela dói. Continuando o texto de Ezequiel. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim. A gente não se manda. Tem hora que a gente não quer pregar aquela mensagem, mas a gente não se manda. E só quem quer ser obediente à voz de Deus sabe do que eu estou falando. A amargura pode vir também por frustração. 1 Samuel 1, de 8 a 11. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Por que ela chorou com amargura de alma? Porque ela estava frustrada porque ainda não era mãe.
E por mais que nós valorizemos que Ana foi sincera na sua oração ao Senhor, porque ela rasgou o seu coração e Deus a ouviu, porque de fato Penina a irritava, porque de fato Eucana, mesmo que a amasse e cuidasse muito bem dela, não compreendia o que ela sentia no seu interior. Por que ela estava amargurada? Porque ela ainda não era mãe. Ponto. Não dá para passar pano em cima disso. Ela estava amargurada por causa de uma frustração. E quantas vezes nós nos amarguramos por frustrações? Eu era amargurado por ainda não ser pai. Então, sim, frustrações geram em nós amarguras. Não sejamos hipócritas. A amargura pode vir também por inveja. Tiago 3, 14 a 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Inveja gera muitas vezes amargura no coração, uma amarga inveja. Não é uma doce inveja, é uma amarga inveja. No coração do invejoso é amargo. A amargura pode acontecer por nós culparmos a Deus. Olha o exemplo de Ruth, Ruth 1, 19 a 22. Exemplo de Noemi, perdão. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. O que Deus tinha com isso? Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. A amargura, ela pode ser em relação a algo que estejamos sentindo contra alguém. Efésios 4, 31, 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Apesar de todos esses exemplos que eu te dei, de como talvez fiquemos amargurados, talvez nós tenhamos entendido errado sobre a raiz de amargura em Hebreus, cujo remédio não tem sabor de mel, pois pode ser bem amargo num primeiro momento. Quando nós olhamos para o contexto aqui de Hebreus 12, nós vemos que a raiz de amargura não significa mágoa ou rancor enraizados no nosso coração, mas é uma raiz que não se pode aproveitar, pois tem veneno e fel. Por isso é amarga a ponto de contaminar outros. Ele está falando do pecado. Se você olhar o verso 14, o inicial que nós lemos: segui a paz com todos e a santificação. Santificação é você andar longe do pecado, ok? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o escritor aos Hebreus diz como fazer isso: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou a mim e a você de que forma? Trazendo salvação e perdão para os nossos pecados. Resolveu o problema que nós tínhamos com Deus, o pecado. E de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe por ela muitos se contaminem. Ele está falando do pecado. É disso que o texto está falando. Quando nós lemos a partir do verso 1, portanto,
Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está dizendo do exemplo dos heróis da fé. Lembra dos heróis da fé em Cristo? Está falando deles, do capítulo 11. Essa que é a grande nuvem de testemunhas no contexto da carta. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Está falando do pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus nos corrige por causa de quê? Porque nós estamos certos? Não, é porque nós estamos errados. E estarmos errados significa o quê? Estamos pecando. Está falando do pecado. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tem que receber a correção. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, a sujeição à correção de Deus é para a vida. E como nós temos vida em Deus? Arrependendo-nos dos nossos pecados. Versículo 10. Porque Jesus que Ele nos deu, seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos, mas tenha a vida eterna. Ele morreu no nosso lugar, por quê? Para trazer perdão para os nossos pecados. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, os pais físicos, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para que nós sejamos santos, andemos em santidade, longe do pecado. O contexto é do pecado. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Por isso que o remédio, ele é amargo no primeiro momento. No primeiro momento, o remédio, a correção de Deus, a exortação através de uma pregação, do conselho, de uma conversa, de uma meditação nossa, do Espírito Santo falando ao nosso interior, num primeiro momento, vai trazer o que para outras circunstâncias da vida, vai trazer o que para nós no primeiro momento? Tristeza. No primeiro momento é amargo. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aí vem os versos iniciais que nós lemos. O contexto está falando do pecado. Quando nós lemos a partir do verso 18, por exemplo, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, concluindo, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, ou seja, porque agora nós temos acesso ao reino de Deus, porque agora participamos do reino. Lembra que Jesus falou ao pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar o reino ao pequeno rebanho? Okay? Tendo recebido o reino inabalável, retenhamos a graça. Lembra no verso 15 que nós falamos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E aqui está falando, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Não é por obrigação, não é por peso, mas com reverência e piedade. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O contexto é do pecado. É disso que raiz de amargura está falando. Raiz de amargura está se referindo a alguém dentro da comunidade da igreja que envenena outros. E por ela muitos se contaminem. É o irmão que está no pecado e por ele estar em pecado, ele é mau exemplo para os demais. Raiz de amargura, raiz de amarga, raiz que dê veneno e fel, significa alguém ter o pecado enraizado em seu coração a ponto de dar um fruto amargo. Quem tem um pecado em si ainda está privado da graça de Deus. Esse é o sentido do texto. Aquele que está ao redor vê a prática do pecado do seu irmão e logo se contamina. E aí qualquer corrupção, seja na doutrina como guarda a palavra, ou seja, na prática de vida, na atitude, é uma raiz de amargura que pode contaminar a muitos. É a raiz de veneno e fel que a nossa leitura lá do Antigo Testamento, em Deuteronômio 29, nos diz, versos 18 e 19. Deuteronômio 29. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, raiz de amargura, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedeira. É aquela pessoa que está pecando e ela acha que está tudo bem. Você entende? Essa raiz no coração. É o mesmo exemplo, eu falava com os irmãos na pregação ontem, 1 Coríntios capítulo 5. É a mesma coisa do que está aqui, 1 Coríntios capítulo 5. A partir do verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É a raiz de amargura que pode contaminar a muitos. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,
mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Porque, olha, vocês precisam tirar fora, tirar o pecado, lançar fora o pecado, porque Jesus foi sacrificado por nós. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para nós. Ainda não consideraste o que Jesus fez, ainda não foi até o sangue na luta contra o pecado. É a mesma coisa. A raiz do pecado, ela está no coração. Salmo 53, versos 1 a 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, eu vou pecar e não estou nem aí com a consequência. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que o faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Paulo faz referência, faz menção a isso lá em Romanos 3. O que sai do coração é o que contamina o homem. E é lá que está a raiz da amargura, de veneno e fel. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E aí, como? Como então nós aplicarmos esse remédio da correção do Senhor, que no primeiro momento é amargo, tá? Pode gerar sim tristeza, mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça, com sincero arrependimento. Como é que se resolve o problema do pecado? Arrependendo-se do pecado. Versículo 16 de Hebreus 12. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura. Ou seja, alguém que trocou valores comparado a um fornicador. Tá? Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Como então aplicar o remédio da correção do Senhor que nos confronta dos nossos pecados? Como aplicar esse remédio? Dando voz, dando ouvido à voz do Espírito Santo, nos arrependendo sinceramente de todo o coração. Arrependendo-nos sinceramente. Jesus morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, por causa dos seus pecados. E o escritor aos Hebreus te convida a considerar isso, o que Jesus sofreu. E você talvez ainda não tenha ido até o sangue na luta contra o pecado na sua vida. Você e eu precisamos nos arrepender sinceramente de toda raiz de amargura do pecado no nosso coração, para que, de verdade, nós ainda retenhamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque, como o último versículo do capítulo 12 nos diz, o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Não brinque com o pecado, mas se arrependa de todo o coração. Confesse nominalmente o seu pecado em oração a Deus, por Jesus, e renda o seu coração totalmente a Cristo, como seu Senhor e Salvador pessoal para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.